Olá, seja bem-vindo ao RZTV News, ao vivo para todo o Brasil. Hoje será um dia muito especial. Nós vamos falar sobre um tema que eu tenho absoluta certeza que todas as famílias brasileiras vão passar por um dia, né, por essa situação. Alguns familiares já fazem parte dela e outros farão no futuro. Portanto, comece a compartilhar esse vídeo, porque hoje a pauta é Previdência Social e dentro dessa instituição tão importante, tem muitos assuntos a ser abordados. E para falar sobre esse tema, eu trouxe um especialista, um advogado que, além de amigo, é um profissional exemplar na sua atividade. Já participou de várias empreitadas jornalísticas com o meu programa, na Microfone Aberto com a RC, e agora, mais uma vez, ele veio aqui para explicar. Trocou o governo, muita coisa, evidentemente, do governo anterior continua. E essa situação de revisão, essa situação de reforma da Previdência sempre causa muita polêmica. E, evidentemente, nós estamos aqui para esclarecer. E eu já vou dar as boas-vindas ao Dr. Sandro Lira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto, Júlio. Mais uma vez estamos aqui depois da pandemia, né, depois de alguns anos. Mas é uma grande satisfação sempre participar com você, do seu programa, assuntos sempre em pauta, né, da sociedade. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Júlio, nosso convidado tem bastante experiência nessa área da Previdência. Nós que contribuímos por muitos anos, milhares de brasileiros também, mas, lamentavelmente, muitas coisas aconteceram durante o percurso e falam-se até, num futuro próximo, de acabar com a Previdência Social e muitas pessoas que hoje independem dela, principalmente os aposentados por invalidez, os aposentados que tem aposentadoria especial, que é aquela que consegue com muita dificuldade, às vezes leva anos para conseguir, e aí vem aquela sombra, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Como é que você vê essa situação? E com um convidado ilustre hoje. Boa noite, doutor Sandro, boa noite, Roberto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado a você que sempre nos acompanha, nos prestigia, que nos compartilha. E hoje é uma pauta extremamente, até para cada um de nós, que estamos ainda, né, nesse processo, nessa caminhada até a aposentadoria. Eu tenho certeza que nós vamos ter tantas informações como dicas. E para você que nos acompanha e ainda está iniciando esse plano de carreira, fica a dica e a oportunidade, junto ao Dr. Sandro, de estar buscando diretrizes e bases para, desde já, iniciar um processo dentro de um planejamento para que você possa, dentro do tempo certo e hábil, terminar a sua carreira com o máximo de conforto financeiro dentro da meta da aposentadoria. Não é, doutor Sandro? Isso. Hoje em dia busca-se muito um planejamento previdenciário, coisa que o brasileiro, até bem pouco tempo atrás, não se fazia. E por conta da reforma da Previdência, houve a necessidade de se fazer este planejamento, né? Mesmo porque, quando você faz os cálculos do cliente, foram tantas mudanças na lei e a gente precisa saber onde é que está o direito do cliente. Se ele já tem direito adquirido, se ele está dentro ali da regra de transição, né? E dependendo dessas datas, o salário, o benefício acaba aumentando. Então, às vezes, você tem que fazer um planejamento para o cliente e falar, olha, agora não dá para você se aposentar, mas daqui a tanto tempo vai dar para você se aposentar. Aí o cliente volta, doutor, vai dar para me aposentar? Tal, vamos ver aqui. Você faz um outro cálculo. Olha, já dá para você se aposentar. Só que sua aposentadoria vai ser X. Se você trabalhar um pouquinho mais, talvez no ano que vem, o programa nosso já dá esse cálculo para nós, né? Essa informação, para que o cliente possa ter ali a sua previsibilidade de recebimento, né? Sem ter prejuízos. Então, hoje em dia, até o programa da Previdência Social, na simulação, ele demonstra isso, né? E cada advogado também tem o seu cálculo, o seu programa próprio, né? Que a gente baixa os dados da Previdência e a gente faz a nossa simulação. Porque, às vezes, a simulação da Previdência não condiz com a realidade, porque faltam informações dentro do cadastro do trabalhador, dentro do CNIS, né? Vínculos antigos, às vezes existe ali insalubridade, né? Que tem que colocar essa insalubridade. O programa da Previdência ele não consegue distinguir o que é trabalho insalubre e o que não é, né? Não consegue distinguir o trabalho e insalubridade do homem, da mulher.
o homem é 1,40, da mulher 1,20. Então, existem várias situações que o leigo sozinho hoje, ele não consegue fazer. Ele precisa de um especialista na área de previdência, porque senão ele tem prejuízo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estou trabalhando num processo que a pessoa se aposentou em 2017 e naquela época, 5 anos atrás, né? 6 anos atrás. Faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. É. A pessoa pediu o benefício para o INSS, assinou ali que gostaria de ter um melhor benefício numa data correta, né? Que garantisse o direito para ela ao melhor benefício. E esta mulher, o INSS aposentou ela com 34 anos de serviço, de contribuição. A lei, em 2017, era 30 anos, só que concedeu o benefício para ela, não concedeu o melhor benefício, concedeu um outro benefício para ela, onde ela está tendo uma perda de R$ 1.500 por mês. A falta de um advogado que foi na hora do requerimento. Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, R$ 1.500 é um sério valor. Com certeza, com certeza. E agora nós estamos tentando reverter essa situação com um processo judicial, discutindo ali a causa previdenciária, para que ela tenha direito a receber esse benefício correto, né? Com os R$ 1.500 que lhe falta hoje. Então, essa situação a gente já vem há longo tempo, né? Os advogados previdenciários já vêm há longo tempo fazendo esse trabalho, e com a reforma da Previdência em 2019, trazendo uma nova legislação, né? Tivemos que nos adaptar a essas mudanças com um planejamento previdenciário. E hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, que é um assunto para quem já está aposentado e que representa mais ou menos 80% das perguntas feitas para mim no escritório hoje. 80% dos clientes querem saber se tem direito ou não a essa revisão da vida toda. E ela não é para qualquer um, não é para qualquer aposentadoria, né? Existe uma série de requisitos que devam ser cumpridos para ter esse direito. E quais são esses requisitos que são necessários para que a pessoa tenha essa revisão? E me dando uma outra pergunta, porque como nós estamos, muitas pessoas hoje que são contribuintes, né, contribuem para a Previdência Social, visando evidentemente a aposentadoria, principalmente aqueles que vivem numa situação mais difícil, tem algumas profissões que tem um tempo diminuído por conta do risco, né? Algumas das profissões, a área de segurança, enfim, a parte química também. E nós estamos conversando com os bastidores. Será até quando a Previdência vai conseguir arcar realmente? Porque à medida que mais pessoas vão se aposentando, né, vão entrando na Previdência Social, né, outras vão contribuindo. Mas há sempre aquela sobra. Troca um governo e fala, não vai durar muito essa Previdência, não vai ter dinheiro para bancar todo mundo, por conta de uma série de fatores. Então a minha pergunta é, quais são os requisitos necessários para a revisão na vida toda, e se essas profissões mais curtas, que se aposentam mais precocemente, também estão arriscadas ou vão aumentar ainda mais durante um período para igualar, não vão levar em consideração isso? Como é que está essa situação? Assim, Roberto, vou começar com essa pergunta que você me fez, com essas profissões de atividade insalubre, nós chamamos assim, né? Atividade insalubre, atividade especial, por insalubridade, por periculosidade, né? Por exposição a risco biológico, né? Então, o que ocorre? Essas pessoas colocam a vida delas em risco para que nós, consumidores, tenhamos um produto ali adequado. Vamos pegar o exemplo dos trabalhadores que trabalhavam naquelas empresas que fabricavam caixas d'água, né? Não vou falar o nome da empresa, mas essas empresas que fabricavam caixa d'água de amianto. Durante muitos anos foi permitido ali o trabalho com amianto. Depois descobriu-se que o amianto é um componente cancerígeno e foi proibido. Marcos Martins, deputado, se não me engano, foi o que entrou com essa exigência, né? E com essa solicitação. Lembra que ele era o defensor? Não sei se foi o Marcos, mas foi um dos, né? Foi um dos, né? O STF ele julgou a questão do amianto por uma questão de uma legislação aqui de São Paulo, né? Que proibiu a fabricação do amianto.
né? Mas não vou entrar nessa questão, não. Eu estou te falando da questão das pessoas que colocam a sua vida em risco para que nós tenhamos hoje um copo desse, tomar uma água confortável. Esse copo, ele foi feito, muito provavelmente, num ambiente insalubre. Uma pessoa que colocou ali sua vida em risco. Sim. Eletricistas. Eu fui eletricista, minha primeira profissão foi eletricista. Arriscadíssimo. Né? Arriscado demais. Eu já vi colegas estourarem painéis, estourar o painel de eletricidade e o colega perder o rosto, ficar tudo queimado. Né? Choque elétrico, né? Gente que já faleceu por choque elétrico. Mecânicos, frentista de posto de gasolina, que trabalha ali com um abastecimento, respirando o benzeno, que é o componente químico que dá direito à insalubridade, né? Então, essas pessoas colocam a vida dela em risco, a sua saúde, que vai dar reflexos lá na frente, né? Para a saúde dela, para que nós tenhamos o conforto hoje. Então, nada mais justo do que essas pessoas trabalharem um tempo um pouco menor, né? Não é muito, mas é um pouco menor, para que ela possa ser retirada daquele local, daquele ambiente, né? Então, essas profissões de insalubridade, periculosidade, exposição a riscos biológicos, explosão, né? Elas continuam sendo aceitas pelo INSS, mas com a reforma da Previdência, vai precisar ter 25 anos de trabalho. Na carteira, né? Você fala 25 registrado. 25 anos registrado, né? Se não registrar, tem ação trabalhista, a pessoa pode entrar com uma reclamação trabalhista, requerer o vínculo, requerer também ali a exposição a ambiente insalubre, né? Mas não vai ter mais ser possível a conversão. A conversão para antes, períodos anteriores à emenda constitucional 103 de 2019, está sendo convertido, né? As aposentadorias especiais exigem uma idade mínima também, né? O que prejudicou essas pessoas, que elas vão acabar trabalhando mais tempo nessas atividades especiais. Isso o STF vai decidir também a questão da constitucionalidade dessa situação ou não, né? E essas pessoas, elas só vão se aposentar depois que cumprir os 25 anos de insalubre, com uma idade mínima, acho que é de 55 anos para mulher, 57 para homem, né? Agora, com relação à vida toda, a revisão da vida toda, é para quem já está aposentado, né? Quais são os requisitos para essa revisão da vida toda? É para aumentar É para aumentar o valor. Né? É para aumentar o valor da... Porque Por quê? Quem mais perde do que ganha durante esse período, não é isso? Meu pai, por exemplo, se aposentou com 7 salários mínimos. Hoje, só 2. Inclusive, é a minha mãe que recebe por conta da... É viúva, né? Então ela é a pensionista. Mas era 7 salários mínimos. Eles foram comendo, doutor Sandro. Pode isso? Antigamente, o salário mínimo do Brasil ele era muito baixo. Era muito baixo o salário mínimo do Brasil. E o governo não aumentava o salário mínimo porque era vinculado o salário mínimo com os benefícios da Previdência Social. Então, se a pessoa se aposentava com 6 salário mínimo, quando aumentava o salário mínimo, aumentava o benefício daquela pessoa para manter os 6. Entendeu? Entendi. O que o governo fez? Ele quebrou essa vinculação do aumento do salário mínimo, né, na correção dos benefícios da Previdência Social. Sim. Ou seja, só vai aumentar o benefício de quem recebe um salário mínimo, porque é proibido pagar menor que salário mínimo. Sim. Os demais benefícios acima de um salário mínimo obedecem à correção monetária, né? Então o governo fez isso para que ele pudesse aumentar o valor do salário mínimo no Brasil e que as pessoas pudessem receber alguma coisa, porque era uma coisa irrisória. Antes da Constituição de 88, o meu pai ganhava um salário mínimo de aposentadoria, menos que um salário mínimo de aposentadoria. A Constituição de 1988 proibiu o pagamento de benefícios previdenciários abaixo do salário mínimo. Então, quando veio a Constituição de 88, a gente começou a ter uma vida mais digna um pouco, porque meu pai passou a receber um salário mínimo, né? Então, o governo vem trabalhando a questão da Previdência Social já há anos, tá? Já há anos. A Constituição de 88 foi um marco. Aí depois veio a emenda 20
de 98, a emenda 42, e aí veio várias leis, né? Vieram várias leis para acompanhar essa evolução. Complemento, né? Para complementar essa evolução. Então, hoje a gente faz um cálculo para a pessoa e verifica em qual data ela tem direito. Né? Porque às vezes ela tem direito aqui, mas esse valor não é bom para ela, mas tem direito lá atrás. Né? Então vamos lá. A questão da reforma, da revisão da vida toda, Roberto, ela se apresentou da seguinte forma: com a estabilização da moeda do país, com o Plano Real, né, a partir de julho de 94, a moeda estabilizou e o governo perdeu, porque mudou muito os zeros, né? E a correção era muito grande, era muito zero, era muito confuso o sistema. Aí o governo apresentou uma legislação, acho que é a Lei 9.864 de 99, alguma coisa assim, não me lembro. Mas em 99 o governo mudou essa situação e passou a contabilizar os salários de contribuição a partir de julho de 94, até a data que a pessoa se aposentar. Uhum. E essas contribuições feitas anteriores a julho de 94, elas não entraram mais no cálculo. Na época ficou muito difícil para o INSS fazer esse cálculo, né? Então o governo criou essa sistemática. Para trás de julho de 94, o tempo de contribuição, esse é aceito. Mas os salários de contribuição não compõem a aposentadoria da pessoa, né, que pagou esse período. E o que não é justo também, né, Roberto? Sim. Se você pagou lá atrás, você tem que receber por aquilo que você pagou. Vamos supor, você entra num consórcio de um Jetta. Em 2017 eu dei esse exemplo na Câmara Municipal de Osasco. Você entra num consórcio de um Jetta, Júlio. Você paga ali 60 meses para tirar o consórcio. A empresa chega para você e fala: Júlio, é o seguinte, a empresa está com dificuldade, eu vou te dar um Fusquinha, tá bom? Agora o Fusquinha vale dinheiro, né? Mas vou te dar um outro carro, vai, o Chevette. É certo isso? Não, você pagou por aquilo ali. Com certeza. Você tem que receber de volta. Ah, mas o governo tem que seguir a lei. Nós não pagamos? Então vamos receber de volta. Né? E esta revisão da vida toda não se trata de uma lei, tá, gente? Não se trata de uma lei. É uma interpretação que chegou o assunto até o STF. E o STF decidiu que é constitucional esse tipo de revisão. Né? Então não é decorrente de lei, é decorrente de uma interpretação constitucional. Tá? Esse caso ainda não foi publicado o acórdão, mas será publicado em breve, e o INSS já se manifestou no sentido de que vai recorrer, vai apresentar embargos de declaração desse acórdão. Né? Mas ela já está valendo. Não é implantado automaticamente, a pessoa tem que entrar na justiça, tem que demonstrar que ela tem direito, que ela cumpriu os requisitos. Então, vamos lá. O primeiro requisito é com relação, Roberto, ao prazo decadencial. Né? Quem é advogado sabe o que significa isso, prazo decadencial. Quem não é, o cidadão comum, a gente fala: ó, caducou seu direito. Ele já entende o que é. Ele perdeu o direito. Ele entende dessa forma. Ah, eu perdi o direito? Então, doutor, você não pode mais entrar porque já caducou. Qual é esse prazo, né, de caducidade, prazo decadencial? De 10 anos, da data da concessão do benefício. Então, quem se aposentou antes dos 10 anos, né, não vai ter direito, porque já caducou o direito dele de exigir esse tipo de revisão. Né? Então, caducou, ele não preenche mais esse direito. Ou seja, se estiver dentro do prazo dos 10 anos, primeiro requisito ele já cumpriu. Segundo requisito, o benefício tem que ser concedido antes da emenda constitucional, antes de 12 de novembro de 2019, onde veio a emenda constitucional 103 de 2019, que alterou as regras da Previdência. Né? Então a aposentadoria dele tem que ser concedida antes dessa data. Tem um outro problema aí também. Muitas vezes a pessoa fala: poxa, mas eu só recebi meu primeiro salário do INSS em 2022. Eu estou fora. Não é bem assim, tá? Porque às vezes o INSS demora muito para conceder o benefício. E quando concede com os atrasados. A pessoa recebe o primeiro pagamento, acha que já está fora.
mas ela tem que verificar quando foi que ela deu entrada, né? Se ela deu entrada antes da emenda 103, antes de novembro de 2019, ela já preencheu um outro requisito. Entendeu? Então, por exemplo, o pessoal que o prazo decadencial de 10 anos, estamos em 2023. Ah, mas meu benefício foi concedido em 2012. Eu já estou fora, eu perdi o direito. Calma, também não é bem assim, não. Quando foi o primeiro pagamento? O INSS demorou 2, 3 anos para conceder o benefício, ela recebeu ali uns atrasadozinhos, né? Só que o primeiro pagamento, às vezes, a gente vai verificar, Roberto, está dando lá em 2013, em agosto, julho, sei lá. Ou seja, está dentro do prazo. Então, por isso que eu falo, tem que procurar um advogado especialista na área para saber se realmente a pessoa está dentro desse prazo decadencial, né? Para saber se que vai apresentar cálculos, para saber se esses cálculos desses salários que não foram computados, se vão gerar algum efeito financeiro positivo para o segurado, para o aposentado. Porque, Roberto, o que ocorre? Você concorda comigo que no nosso início laborativo, no nosso início de carreira, nós ganhamos pouco, né? Sim. E a gente vai, é natural da vida isso. Nós vamos progredindo na vida, nós vamos se formando, fazendo cursos, né? Sendo promovido na empresa e o salário vai aumentando. Esse é o cenário natural, né? Então, muitas vezes, esse salário de contribuição antes de julho de 94, a hora que você coloca dentro do cálculo, ele não é favorável para o segurado. Ou seja, você está dentro do período, você tem direito de computar, só que se você optar por computar, o benefício vai reduzir. Então não é interessante. É interessante às vezes deixar como está. Mas para tirar essa pulga de atrás da orelha, o aposentado tem que fazer o cálculo. E sozinho ele não vai conseguir. Porque existe uma série de circunstâncias ali que tem que ser analisada por um advogado especialista na área de previdência social. Porque senão ele vai ficar com essa pulga atrás da orelha. E quando ele decidir buscar um advogado, o advogado vai olhar, poxa, mas agora já passou. Venceu o mês passado. Ou seja, vai tomar um prejuízo incalculável. Então, né? É uma situação que tem que tomar muito cuidado, não são todos que têm direito. Uhum. Tem que obedecer o prazo decadencial, tem que ver a data do início do pagamento, tem que ver as contribuições anteriores a julho de 94, né, se vão ali realmente gerar um efeito positivo na aposentadoria. Tem clientes que vão aumentar quase R$2.000 de aposentadoria. Tem clientes que não vão aumentar nada. Eu fiz o cálculo. Olha, vai diminuir. Cada caso é um caso, né? O próprio programa já responde para a gente. Olha, para esses valores, né, vai acabar diminuindo. O senhor tem ideia de quantos aposentados nós temos hoje no Brasil? Nós temos uma população de mais de 200 milhões de brasileiros. Eu acredito que tenha em torno... Na última vez que eu vi, tinha mais de 10 milhões de aposentados. O número preciso eu não sei te informar, não. E o custo anual? Tem ideia também de quanto isso custa para o Estado, eu digo a máquina, o Brasil, né? Quanto isso gera em valores? Porque a gente sabe que a Previdência Social ela vai arrecadando, as contribuições ela acontece o tempo todo. Automático. Então ela está sempre arrecadando. Né? E eu acredito que esse valor arrecadado ao fim de um ano, né, deve ser algo... Eu não vou nem chutar o valor também aqui. Não sei te informar. Mas deve ser algo estratosférico, né? Porque você falou em torno de 10 milhões de aposentados. Né? E os que estão na ativa, né, Júlio? Porque nós temos muitos aposentados trabalhando. Ele não consegue manter a renda como aposentado, ele volta para o mercado de trabalho para conseguir, né, complementar a renda. Eu acho que é 90%. Eu estava falando com o Júlio antes de você chegar. Estava explicando para ele a situação do povo brasileiro hoje. O povo brasileiro com 45 anos, ele é considerado velho para o mercado de trabalho. Quando você perde um emprego, às vezes está estabilizado ali na sua vida, na sua carreira, né? E aí você perde um emprego. Não é que você perde o emprego, a empresa te manda embora, ela quer contratar outros para ganhar um salário menor, né? E começar tudo de novo. E essa pessoa perde o emprego, ela é demitida. Ela não consegue uma recolocação profissional,
no mesmo patamar de salário que ela tinha antes, Júlio. Aí, para o mercado de trabalho, você está velho. Você é obrigado a pegar empregos com salários menores, em profissões que você... a tua qualificação é até superior para aquela profissão, mas você pega... Você precisa viver. Necessidade, né? A necessidade fala mais alto do que a colocação isso profissional. Quando você consegue um emprego. Sim, né? Então, a concorrência é grande. Pessoas igual a essas... 40, 45 anos, você está velho para o mercado de trabalho. Mas para o governo, você ainda tem estrada para queimar. Né? Porque, de acordo com a nova legislação, a partir de algum tempo, vão se aposentar as pessoas somente com 65 anos de idade para homem e 62 para mulher. Então, o governo precisa estar atento, né, para criar uma política pública para uma geração de desempregados que já estão aí fora, que não conseguem emprego, que tenta levar a vida, ganhar a vida de uma outra forma, na informalidade, né, e muitas vezes não consegue pagar nem a previdência para tentar se aposentar. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Você que está me assistindo agora, compartilhe esse vídeo. Olha só, uma aula que está sendo dada aqui. É importante a gente ter conhecimento do que vai acontecer agora, no presente e no futuro. E eu queria falar exatamente sobre isso. Na pandemia, Júlio, telespectador, internauta, nós tivemos a realidade do povo brasileiro. Na pandemia, nós descobrimos a quantidade de pessoas que trabalham na informalidade. Quando foi tirado o direito dessas pessoas trabalharem, né, principalmente aqui no estado de São Paulo e alguns estados brasileiros, onde foi decretado o lockdown, né, e o comércio não pôde funcionar em grande parte do país, nós sentimos e percebemos a quantidade de brasileiros que estavam sofrendo, porque eles estavam abaixo do nível da pobreza, os invisíveis. E o governo teve que olhar para essas pessoas e aumentar os auxílios. Aí eu queria entrar no assunto. Esses auxílios que nós temos aí, muda-se o nome, mas o objetivo é o mesmo, é ajudar pessoas que estão abaixo do nível da pobreza. Seja Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio, é assistencialismo. Esses auxílios, eles de alguma forma, eles ajudam, prejudicam, estou falando da Previdência. É retirado da Previdência esses auxílios também, né? E de que forma o governo consegue, de alguma forma, porque o Lula vai ter um grande problema, como o Bolsonaro teve. Porque no final do ano, quando vai aprovar as contas, tem que estar tudo certinho lá, porque senão está espedaladas, né? Como a Dilma sofreu impeachment. E muitos desses valores são inseridos justamente nesses auxílios, que inclusive o Lula disse na campanha que iria, né, aumentar para ajudar as pessoas a comprar, né, a comida que, segundo ele, não estava conseguindo no governo anterior. E como é que sobre essa situação dos invisíveis e esses auxílios? Eu acho que mais onera do que... Não, né? Primeiro, a questão do auxílio, a gente precisa dividir e saber a origem do dinheiro. Né? A origem do dinheiro da Previdência vem das empresas, dos trabalhadores, dos jogos prognósticos, e aí por aí vai. Né? É a chamada contribuição. E a origem do valor que é pago por meio de auxílio vem dos impostos, né? Não da Previdência Social. A Previdência Social não paga esse tipo de auxílio. É a mesma coisa, por exemplo, o BPC e o LOAS, que é concedido pelo INSS, que antigamente esse dinheiro, esse auxílio era concedido pela assistência social através do dinheiro dos impostos, que foi passado para a Previdência Social administrar esses benefícios com o compromisso da assistência social ressarcir o INSS. Isso lá atrás. E isso não foi feito. Hoje em dia, esses benefícios que deveriam ser pagos pela assistência social do BPC, do LOAS, esses benefícios estão saindo do dinheiro da Previdência. O que é ruim, né? Porque aí o que prejudica os demais segurados, né? Agora, com relação a esses auxílios, o Bolsa Família, o auxílio emergencial, esse aí é um outro dinheiro que vem da própria assistência. Esse não está vinculado ao INSS. É o departamento, o Ministério da Cidadania, que promove esses pagamentos através de recursos
da assistência social. Tá? Então quem está ligado no nosso vídeo aí, preocupado com a Previdência, fala, poxa, mas estamos pagando esses auxílios, vai faltar dinheiro para a Previdência. Fica tranquila, não tem nada a ver com a Previdência. Doutor Santos, fazer só uma observação e fazer um questionamento. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, havia a possibilidade de pagar os anos decorrentes que o empregado estava sem emprego. Quando ele voltava a trabalhar, ele poderia pagar por esses anos. Isso foi cortado, acho que ainda foi no governo FHC que ocorreu isso, se eu não estou equivocado. E o porquê que isso ocorreu dessa forma e se isso não poderia até melhorar a questão do acumulativo de valores para ajudar dentro da aposentadoria daqueles que já fazem parte desse processo. Boa pergunta sua, muito boa mesmo. Lembra que eu falei que o governo aumentou o salário mínimo, desvinculou da Previdência. Sim. E tal? Lembra, né? Uhum. Nessa época do Fernando Henrique, a fórmula de cálculo do benefício previdenciário, da aposentadoria, por invalidez, auxílio-doença ou por tempo de contribuição, era uma regra dos últimos 36 meses. A pessoa passava 30 anos recolhendo no mínimo. Quando estava na reta final, ela recolhia no máximo para receber mais. Brasileiro tem criatividade. Né? Então era assim que funcionava. Muito esperto de levar vantagem, né? Porque o Gerson dizia. Exatamente, então era assim que funcionava. Aí eles mudaram a regra de cálculo. Não, vamos. Vai ser de julho de 94 para cá. Né? E aquele tempo, aqueles valores que pagaram lá, que era a moeda que passou para Real, Cruzeiro Novo, né? Plano Bresse, Plano Collor, Bresse 1, Cruzado 1, 2, e aí vai. Né? Para coibir esse pagamento pelo teto, a pessoa pagar 3 anos e receber o teto, e passando a vida inteira pagando o salário mínimo, o governo colocou uma nova lei, né, dizendo que a aposentadoria, o cálculo da aposentadoria seria por todo o tempo contributivo. Só que o governo colocou, quando veio essa lei, ele colocou uma barreira depois, a partir de julho de 94. Né? Então, por isso que para algumas aposentadorias, a revisão da vida toda ela é benéfica, para outras não. Para outros teriam até direito, mas já caducou, o prazo já se esgotou, não entrou com ação, perdeu. Porque o que eu entendo é que parece que a conta nunca está batendo, né? Por mais que existe contribuição junto ao INSS, aquele cidadão que tem a lojinha dele lá, porém ele tem o carnezinho dele todo. Mês ele vai lá na Agora deixa eu fazer uma correção, que você falou para mim que foi proibido isso. Não foi proibido. Não foi proibido. Você pode recolher os atrasados, sim. Inclusive, com a reforma da Previdência, se você contribuiu abaixo do salário mínimo, esse benefício não vai entrar. Esse valor naquele mês que você recolheu abaixo do salário mínimo, ele necessita de uma complementação para atingir o valor mínimo, para que ele seja computado na aposentadoria. Entendi. Então, existe essa possibilidade, né? E para aquelas pessoas que ficaram sem trabalhar, elas podem recolher para trás, desde que comprovem que exercia uma atividade informal. Entendi. Então, vamos supor, a pessoa tem uma inscrição na prefeitura, né? Que ela trabalhava ali de camelô, de qualquer outra coisa, mas não recolhia. Então, aquele período que ficou lá para trás, ela pode recolher. Só que o valor é muito alto. O valor desses atrasados, desse período para trás, é muito alto. Uma cifra mais ou menos assim. E às vezes compensa mais a pessoa trabalhar mais 2, 3 anos do que tentar recolher isso para lá. E existe uma outra situação. Aí é uma dica de advogado. A pessoa vai buscar o INSS para saber quanto ficaria, né? Esse valor para trás. E ela vai lá, funcionário público, você assina aqui o documento, vamos fazer esses cálculos para você. Eles fazem os cálculos, só que se você não paga, você é inscrito na dívida ativa. Então tem que tomar muito cuidado com pagamentos de atrasados, né? Procurar um especialista, se for procurar o INSS lá, pode tomar uma invertida. Tem gente que está sendo cobrado R$100 mil de atrasados, que foi lá,
quis até pagar o Teve cálculo. a boa vontade. Teve a boa vontade, aí levou os documentos, você trouxe tudo. Você está constituindo prova contra você mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Existe um período também que não se cobra, acho que é de 94 a 96, não me lembro. Acho que é até 96. O período correto eu não me lembro, precisa pegar lá. Que esse período não incide juros. Não incide juros. Nem multa. Você pode pagar ele só atualizado o valorzinho ali e tal, né? E acaba sendo até uma boa. Porque assim, depende de cada caso. Aquilo que serve para mim na Previdência não vai servir para você. Não vai servir para ele, né? E o povo tem essa mania de achar que, mas meu vizinho se aposentou com tanto. Por que eu não consigo? Depende, eu não conheço o caso do seu vizinho. Caso histórico, né? Cada histórico, cada vida é uma vida em particular, né? Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu ganho bem, eu recolho há 10 anos a Previdência pelo teto. Tá, mas de 94 para cá são 30. E os outros 20 você recolheu como? Você vai ver, recolheu pelo mínimo. Então não vai receber teto. Né? Então a pessoa tem que tomar esse cuidado. Tem uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que grande parte do povo brasileiro que nos assiste agora deve estar se perguntando em casa. Todas as vezes que a pessoa vai procurar a Previdência Social para tentar a aposentadoria, qual seja o modelo, ela sempre reclama do atendimento, do funcionário, do servidor, que dificulta, às vezes vai passar por uma perícia, né, o médico lá analisa, dispensa, enfim. Tem muitas histórias, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre várias histórias de brasileiros que tentaram a aposentadoria, aqueles que realmente que necessitam, tem casos e casos, tem aqueles que a gente sabe que infelizmente tem pessoas que estão aposentadas, né, mas sem mérito. Mas enfim, isso é um outro detalhe. Uma hora a casa cai. Mais uma hora. Sem mérito, uma hora a casa cai. É isso que eu queria falar para o senhor. Como é que está agora? O senhor que está diretamente trabalhando nesses casos. Melhorou o funcionalismo público? Há uma atenção mais especial? Existe um critério mais plausível, mais coerente, para, de alguma forma, ajudar esses brasileiros que precisam se aposentar? Ou desde do Sarney para cá continua a mesma coisa? Roberto, eu sou da época que a gente pegava a senha. Chegava 3 horas da manhã no INSS, não sei se vocês lembram disso. Nossa, como eu lembro. Para pegar a senha, né? Eu ia com meu pai lá, era criança. Para pegar uma senha, para tentar ser atendido. E às vezes a sua senha, você não conseguia ser atendido, você tinha que voltar no outro dia. Eles te davam uma contrassenha para você voltar no outro dia. Fora os cambistas, né? Tinha os cambistas. Entrava lá na fila só para ganhar dinheiro. Isso, então é assim. Eu fui um dos primeiros advogados do Estado de São Paulo a ter um mandado de segurança contra o INSS para ser atendido na hora que eu chegasse lá, sem senha, sem agendamento, sem limitação de processos. Porque essa é uma prerrogativa do advogado, que não é do advogado, é a prerrogativa do advogado é do cliente dele. Sim. Eu não estou lá pedindo benefício para mim. Eu vou pedir para o seu João, para a dona Maria, para o José. Né? Daí a importância de E como eu sou advogado, né, os advogados não vão lá para pedir um único benefício. Você vai lá já com 3, 4, 5 e tem que ser atendido. Né? E de lá para cá a coisa mudou bastante. Aí houve um mandado de segurança da OAB Nacional contra o INSS. Tivemos um guichê especificamente destinado aos advogados. Que avanço, hein? Começou avançando, né? E a coisa foi tomando forma. Foi quando a OAB, de tanto insistir, né, veio o processo digital, o INSS digital. Que ano que foi? Acho que foi em 2018, 19, alguma coisa então, assim. Recente. Porque antigamente os processos eram todo físico, papel. Sim, eu lembro. Era chegava com malas de papéis, né? Por exemplo, para você entrar com essa revisão da vida toda, você precisa dar cópia do processo de benefício. E a cópia, eles só dão digitalizada, eles não dão mais cópia de papel, porque o juiz a justiça não aceita a cópia de papel. Está tudo digitalizado. Não está. Para você conseguir isso, o funcionário do INSS vai digitalizar e vai mandar para você. Tá. Entendeu? Aí o que ocorre? Não tem funcionário no INSS. Não tem funcionário. As pessoas foram se aposentando
E o governo não foi abrindo concurso para repor esses cargos. Teve reposição. Você vai no INSS hoje, aquilo ali parece uma casa mal assombrada. Não tem nada, não tem ninguém. Que é isso? Não tem ninguém. Você vê lá 50 guichê, 1, 2 aberto. Exatamente. Tô mentindo? Exatamente isso. Quem foi no INSS sabe o que eu tô falando. Você vai lá, é uma puta de uma estrutura. E não tem funcionário. Mas não tem funcionário para atender o segurado. Entendeu? Isso se explica a demora, às vezes? Com certeza, com certeza. E muita gente não tem a familiaridade com os sistemas do INSS, sistema de informática, para você montar um processo digital de acordo com as regras e os padrões exigidos pelo INSS. Tem gente que coloca um processo lá, tira uma foto, manda para o INSS, mas não tem o cuidado de verificar se aquela foto preencheu todos os espaços, se está comendo ali, se está cortado ou não, né? E manda fora do padrão. A pessoa manda, mas o funcionário público que está do outro lado da mesa não consegue abrir documento. Né? Então tem esse outro lado também, né? Então o INSS, hoje existe o processo digital. Os escritórios de advocacia que trabalham na área previdenciária são todos eles devidamente cadastrados pela OAB, com acesso fornecido pela OAB. Tem um link, né? Nós temos um link de acesso com certificado digital. Nós temos uma plataforma do advogado, né? Nós temos o atendimento, um balcão virtual, que a gente conversa com o funcionário do INSS dentro do nosso escritório, como nós fazemos com a justiça também. Hoje eu converso com o juiz pela tela do meu celular. No meu escritório eu faço uma audiência pela tela do celular. Dinamizou, né? Dinamizou muito, né? Então a coisa foi pegando. E quem não se adaptou a essa tecnologia está fora do mercado. Tanto advogado quanto segurado do INSS. Ele vai depender do advogado para fazer. Ele vai precisar, vai depender não, ele vai precisar necessariamente. Porque dependendo do caso, né, ele não vai conseguir o benefício sozinho. Como o caso dessa mulher que eu falei para vocês no início da nossa entrevista. Que ela foi sozinha, ela fez o pedido, assinou, foi dado para ela o pior benefício. Perdendo R$ 1.500 por mês. E agora nós judicialmente tentando reverter essa situação. Se vai dar certo, só no final do processo nós vamos responder essa pergunta. Mas se ela fosse já com o advogado na hora já ia falar, não, isso aqui não, eu quero isso aqui, você entendeu? Ia fazer a petição dele. Porque o que é a petição do advogado? É um direcionamento para o funcionário público do que ele tem que fazer. É claro que se o advogado colocar uma coisa absurda, o funcionário não vai atender, né? Mas esses funcionários, os que sobraram, né? Os que sobraram. Eles são qualificados, são preparados para ter essa apreciação que o senhor acabou de mensurar? Olha, depende muito, viu? Muitos são muito preparados. Né? Muitos são muito preparados. Na verdade, eu tive uma experiência, estou tendo uma experiência muito boa com o INSS de alguns anos para cá. Porque mais para trás era terrível o atendimento. A pessoa estava lá, não sabia o que estava fazendo. Né? E eu estou surpreendido com o INSS de uns anos para cá, que os meus processos, pelo menos os meus, eu posso falar do meu escritório, né? Tá indo rápido, estão sendo concedidos de uma forma bem veloz, até porque a gente já tem um nome também, né? Na advocacia, os funcionários já conhecem a gente, sabe que a gente, o que coloca é o que tem direito. Se não tem direito, meu filho, vai trabalhar mais 3 anos. Ah, não tem jeito, vai trabalhar mais 3 anos. Né? Então, vai trabalhar mais 5 anos, vai trabalhar mais 6 meses. Você não tem direito, você só vai ter direito na data tal. Na data tal você volta aqui que a gente te atende. Então, quando a gente faz um pedido, a gente já instrui com os documentos, a gente já sabe que o INSS vai pedir, a gente já sabe qual a alegação, aquelas exigências intermináveis, a gente já sabe que o INSS vai querer, eu já coloco tudo no processo. Eu já monto, ele vai redondo. E a coisa tem funcionado bem. Né? Pelo menos no meu escritório tem funcionado muito bem. O atendimento no INSS, pessoalmente, presencialmente, está cada vez mais restrito. Né? São poucos atendimentos que estão fazendo agora lá. Muitas pessoas estão trabalhando home office. Depois da pandemia, porque é tudo digitalizado. Mudou, né? Tem advogados que não tem mais nem escritório. Tem advogados que trabalham em casa, home office. Porque é tudo digitalizado, é tudo informatizado. Ele não precisa mais de um espaço físico. Agilizou
essa digitalização, ela agilizou o processo ou você acha que continua ainda do mesmo jeito? Olha, essa digitalização do INSS, esses processos digitais, no meu ponto de vista, né, para o que era antes, para o que está hoje, né, melhorou muito. Para nós advogados, principalmente. Né? Não aqueles que nós, se especializaram, porque, né, no caso. Porque nós representamos nossos clientes. Né? Então melhorou muito. Posso dizer que foi muito mesmo. Tem os advogados novos que não viveram essa época que eu falei da senha, que você pegava às 3 da manhã. Né? Que os advogados novos não viveram a época do mandado de segurança e você discutia ali, você dava voz de prisão para o funcionário do INSS cumprir uma ordem judicial de um desembargador federal que tinha expressamente ali, se não cumprir, ordem de prisão. Era uma loucura. Tudo isso ficou no passado. Que bom. É porque muita gente que está assistindo agora, né, que está querendo se aposentar, juro, né, você que está me assistindo aí, às vezes não sabe o caminho. Eu queria aproveitar a oportunidade, já com todo o seu conhecimento, essa bagagem que o senhor já mostrou para nós. Vamos supor que seja eu, Roberto, quero me aposentar, né, e eu sei que o prazo está chegando. E muitas das vezes a pessoa não tem um norte, não tem uma orientação, fica perdido. E vai procurar advogados que muitas das vezes está mais enrolando Não, às vezes não é nem isso, às vezes a pessoa não é especialista na área. E aí fica. Entendeu? Ela não sabe, né, como fazer. Né? E não procura o. Lembra daquele meme? Aquele meme que o cara fala lá. Não vem não sem a instrução do profissional, não é isso? Quem não tem as manhas não entra não sem a instrução do profissional. Essa fala, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem a qualificação técnica, né, a experiência ali, a especialidade para atuar naquele segmento. Não é que está enrolando, às vezes nem ele sabe. Mas uma dica que eu deixo, primeira coisa, celular, todo mundo tem. Não vai falar que não tem, porque todo mundo tem. Sim, hoje, com certeza. Os auxílios emergencial na época da pandemia foi pago pelo celular. Auxílio emergencial, não sei se você lembra, eu fazia os vídeos para... O programa que a gente fez sobre os aplicativos. Caixatim, né? Isso, Caixatim, e aí vai, né? E a gente fez isso daí, tinha lá 10 mil pessoas online assistindo as nossas lives. É verdade. Né? Então, primeira dica que eu deixo, Roberto, para os seus telespectadores, né? O pessoal que te segue, baixa o aplicativo do INSS. Qual que é, doutor, o aplicativo do INSS? Entra lá, Meu INSS, no Google, tá? E já vai aparecer lá. Você pode tanto acessar pelo celular, você pode acessar o site Meu INSS, ou baixar o aplicativo Meu INSS. Você vai cadastrar uma senha, você entra com o seu CPF, mas eu não tenho a senha do INSS. Agora, você tem a senha do Gov? Você tem a senha do auxílio emergencial, de qualquer instituição do governo, do gov.br, é a mesma senha, você pode entrar com essa senha. Né? Então, primeira coisa, é entrar lá. Segundo, você pode fazer uma simulação, escreve lá, simulação. Aí ele já vai dar um link, você clica nele, já vai baixar a sua simulação. Pode estar correta? Pode, mas muitas vezes está errada. Por que essa simulação às vezes está errada? Porque, como eu falei no início, ela não contabiliza período especial, insalubridade, periculosidade, né? A insalubridade do vigilante, né? Do frentista, do mecânico, do eletricista, e aí vai. Né? De quem trabalha em hospital. O sistema não consegue reconhecer isso. Depende do manejo ainda do ser humano. Né? Vínculos anteriores a 76. Vínculos anteriores a 76 não está na base de dados do INSS. Por quê? A base de dados do INSS só veio por meio da implementação do governo do PIS. Lembra que a gente tem o número de PIS? Né? A gente ia lá no banco, eles carimbavam a nossa carteira, o número do PIS. PASEP, né? Tem o PASEP para funcionário público, né? Então, quando começou isso daí, foi quando começou a integralizar ali a base de dados do INSS. Com essa base de dados veio o CNIS. CNIS, nós chamamos CNIS. Né? É o Cadastro Nacional de Informação Social. E esse cadastro, que era com base no número do PIS, hoje chamado de NIT, né? Muitas vezes não vai ter vínculo ali. Ou a empresa às vezes não pagou,
né? Ou às vezes ele sequer registrou. Então tem que fazer essa simulação não quer dizer nada. Pode ser que muitas vezes você precisa recorrer à justiça para reconhecer um período rural que não está nessa simulação, né? Um período rural, um trabalho doméstico, né? Uma carteira que está o registro na carteira, mas o patrão não registrou no INSS. Então, se o ser humano não alimentou ali a base de dados do INSS, não vai aparecer no INSS, não é automático. Para os novos vínculos, nós temos a carteira digital, carteira de trabalho digital. Hoje em dia não precisa mais da carteira de trabalho, aquele bloquinho, né? Não precisa, nós temos carteira de trabalho digital. Ali, estando ali, vai estar lá na base de dados do INSS. Os dados anteriores de registro de outras empresas estão nessa carteira? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Só para identificar, porque quando fala em carteira digital, quem já trabalhou e tem a tradicional tem que guardar. Tem que guardar. Guarda, porque uma hora você vai precisar. Se tiver o lerite, guarda o lerite, guarda tudo. Ah, tem um contrato de trabalho de 1980 aqui. Guarda. Você está aposentado? Não. Guarda. Uma hora vai precisar. Aproveitando a oportunidade, no Brasil é muito comum isso, esses golpes, de pessoas que se passam por escritórios de advocacia ou de empresas especializadas em reparar e observar prejuízos que o INSS, a Previdência, causou no passado, e tem aquelas tais revisões. É muito comum isso. Olha, você tem direito, você pode ir lá pedir o cálculo, e muita gente entra numa fria, vai lá, paga esses supeudos especialistas aí, entra numa roubada e não resolve nada. Na verdade é uma fraude e muita gente acaba caindo nisso, doutor. Existe a fraude e a má intenção. Tá? A fraude, a pessoa não vai fazer nada, você entrou num golpe e você perdeu o seu dinheiro. A má intenção é onde querem ganhar dinheiro pelo volume de processo. Revisão da vida toda. Tem escritórios que estão mandando, né? Você vai ver lá, às vezes é na Paulista, a pessoa alugou um espaço ali e está sentando um pau nas cartas, né? Isso. Ele emite lá 100 mil cartas. Para ele não interessa se você tem direito ou não. Ele cata um valor qualquer, fala que você tem direito, atrasados de no mínimo tanto. A pessoa cresce o olho e vai. Cobra 5 mil reais. Aconteceu com o meu cliente. Cobra 5 mil reais para entrar com esse pedido. Mas a pessoa... Lembra que eu falei dos requisitos da revisão da vida toda? É uma série de requisitos. Uhum. A pessoa não analisou teu caso, não fez cálculo. Como é que ela sabe o valor que você tem que receber? Então, das duas, uma. Ou esse valor é mentiroso, certo? Então, se for mentiroso, não vale a pena fechar com eles. Já estão enganando na hora, na cara dura. Né? Ou eles têm acesso à base de dados do INSS de forma ilegal. Um hacker, por exemplo, que acessa lá indevidamente. Não, às vezes é venda mesmo, né? Tem gente que vende pacote hoje. Então, se ele tem acesso à base de dados do INSS, que é protegido por lei, LGPD inclusive, né? Se ele conseguiu isso de forma ilegal, violando o teu direito, também não merece ser contratado. E como é que eles conseguem? Eles mandam 100 mil cartas. São esses funcionários que trabalharam lá? Não sei. Porque é impressionante. Isso que pode responder a Polícia Federal. Porque, é impressionante. Às vezes eu estou em casa, minha mãe está lá, né, quando estava com mais saúde, evidentemente, ela atendendo o celular, e ligavam para ela, olha, aqui é da... Claro que não era, né? Era golpe. Aqui é fulana de tal, eu sou da agência tal, ó, e nós sabe o nome dela, a data de nascimento, eles têm informações privilegiadas. Ó, sobre uma outra e a pessoa fraude. cai nisso. Cai mesmo. Cai fácil. Sobre uma outra fraude, pessoal, vamos tomar muito cuidado com o precatório. Existe muita fraude de precatório. Né? Eles mandam carta para casa da pessoa, falam que já está liberado, que para liberar tem que pagar tanto. Negativo. Para pagamento de precatório não precisa pagar 1 centavo. Ele vai sair na época que ele tem que sair. Isso é administrado pela Justiça, né? E a Justiça que faz o controle do pagamento desse precatório. Tem que pagar uma taxa aqui de 15 mil de perícia para liberar o seu precatório. Se não tem precatório, eles invadiram o banco de dados da Justiça. Eles invadem o banco de dados da Justiça. Então ele sabe quem é você, sabe que você tem processo, sabe o seu nome,
Sabe que seu endereço, sabe que você tem precatório para receber. Então, pessoa que tem precatório é porque uma hora teve advogado. Certo ou não? Sim, tem a dúvida. Porque para nascer um precatório, precisa ganhar uma ação na justiça. Então, se teve advogado, se seu processo teve advogado, o teu advogado, ele também quer receber a parte dele, né? Ele também quer receber o precatório, porque o que você vai receber está vinculado ao que ele vai receber. Se não sair o seu, ele não recebe. Então, na dúvida, procura o seu advogado que ganhou a sua causa, né? Procura a justiça, vai no balcão lá da justiça, atendimento. Olha, recebi isso aqui. Na hora o funcionário público já vai falar que é fraude, né? Eles colocam até nome de desembargador. E o desembargador, se você digitar o nome dele lá, ele existe. Então eles pegam o nome da pessoa que existe, os dados que a pessoa que existe, e às vezes coloca telefone para você. Muitas vezes a pessoa vai ligar, é daqui mesmo. Mas não é. Se você for checar com os dados oficiais, não é. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o golpe dos precatórios que tem por aí. Tá ótimo, então. O nosso tempo já está esgotado. Doutor, tem mais alguma colocação que o senhor queria aproveitar a oportunidade de esclarecer? Nós temos aí 2 minutinhos. Tá, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, né? Falar que eu estou à disposição, uma nova conversa. A área da Previdência ela é uma área muito ampla. Não dá para a gente conversar sobre determinados assuntos em uma única entrevista, né? Claro. Tem aposentadoria por invalidez, tem outros tipos de revisões, né? Para ser colocado em pauta. Tem a aposentadoria programada, tem o benefício por incapacidade, né? A pensão por morte. A pensão por morte na nova legislação é 60%, né? Mais 2% ali por tempo. A aposentadoria por invalidez ela é 91%. Não, desculpa, a aposentadoria por invalidez segue o mesmo programa da pensão por morte, 60%, tá? Mais 2% por ano trabalhado, mais 1% por ano trabalhado. E a pensão por morte, 60%, mais 10% por dependente. Entendeu? Então vamos supor, o marido faleceu, deixou a mulher e a filha menor de 18 anos, menor de 21 anos, né? Deixou 2 dependentes. Ela vai receber 60% e a filha 10%. Quando a filha fizer 21 anos, cai os 10 dela e ela continua recebendo 60%. Entendeu? Então é assim que funciona a pensão por morte, o que eu acho muito injusto. Então eu queria ver uma outra oportunidade de a gente falar sobre essa questão da pensão por morte, o valor que está sendo concedido é muito baixo, e sobre as situações que já estão sendo discutidas na justiça para revisar a pensão por morte que foi concedida com base na nova lei. Que isso o STF também vai decidir dentro de em breve. Muitos juízes já estão decidindo a favor desse tipo de revisão, porque não é justo, né, Roberto? A pessoa está acostumada com o patamar, o marido faleceu, ganha 60%. As contas continuam vindo. Então, tem casos aí, principalmente na área militar, que até a terceira geração continua recebendo, não é isso? Mas aí a área militar não está vinculada ao INSS. É uma outra... Aí é uma outra previdência, previdência própria deles lá, né? Do governo. Entendi. A previdência do INSS é para particular, para quem trabalha no setor privado ou para funcionário público que não é contratado, que é contratado por meio de CLT, que não é concursado, né? O nomeado também paga INSS, tá? Então essa é a área que eu trabalho, a parte voltada para o INSS. E quem tiver dúvidas, pode colocar suas dúvidas aí, o Roberto depois pode me passar. Eu vou deixar meu e-mail também. Por favor, tá? telefone, endereço. Vou deixar meu e-mail. Nós estamos aqui localizados em Osasco. Vou deixar meu e-mail, é sandrolira2012@gmail.com. Manda sua dúvida lá, havendo a oportunidade, rapidamente eu acabo respondendo, esclarecendo, tá? Claro. Porque às vezes não dá para ser na hora, né? A gente tem compromisso também, são audiências, são vários compromissos, diligências do escritório. Esse é o e-mail? Repete o e-mail, por favor. E-mail é sandrolira2012@gmail.com. Maravilha. Tá bom? Show de bola. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu recebi aqui um release da Prefeitura. Um grande abraço e um beijo aí aos servidores públicos de Osasco. Em especial, eu queria mandar um grande abraço, um abraço para o Gelson e um beijo para a Emília. Desculpa aí, tá, Gelson? Mas é assim que funciona a lei, né, da
da reciprocidade e da confiança, vou dizer assim. Vai acontecer, eu mandei para o Adriano agora, vai acontecer um evento, a gente vai ter um evento, o doutor Sandro Lira, você também, Julião, você que está me assistindo, que vai falar sobre as rainhas do samba. Muito rainhas bom, hein? do samba. No Teatro Glória Giglio, né? Teatro Glória Giglio. Para quem não sabe, a dona Glorinha Giglio é esposa do saudoso Celso Giglio, que também ela, né? Já faleceu também, né? Lamentavelmente. E esse teatro vai trazer algumas atrações. E eu vou fazer a leitura, se o Adriano conseguir colocar ali, beleza, não tem problema. Ela mandou a foto aqui de uma dessas rainhas, e eu vou fazer aqui a leitura. É porque é o aniversário da cidade de Osasco. Osasco completa 61 anos de vida, completou agora, né? Nas últimas 2 semanas. Teve até um cachorro-quente lá, quilométrico, que foi concedido. E durante o mês vai ter vários eventos. E um deles é essa que eu vou ler para vocês agora, que tem correlação com as rainhas do samba. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Entre as atrações, destaque para Adriana Ribeiro. Lembra da Adriana Ribeiro, aquela ex-vocalista do Adriana e Rapaziada? O Júlio acho que deve conhecer, inclusive, alguma das músicas. Você gosta de música, né? Eu gosto de música, eu gosto de música dos anos 80, 70, 60. Isso, ela tá ali, ó. Ela tá ali, né? Que irá interpretar sucessos das divas homenageadas, acompanhada das crianças da Orquestra dos Céus. Olha que legal, as crianças vão estar presentes. A agenda de aniversário da cidade de Osasco, que completou 61 anos no dia 19 de fevereiro, vai contar com uma atividade especial, um presente cheio de cultura e esporte, preparado com muito carinho pelos céus do Bonança e do 1º de Maio e pelo Bloco Esportivo e Cultural Beck, do Céu José Saramago. Trata-se de um evento, As Rainhas do Samba, com muita música, energia e mais pura brasilidade, em tributo às 7 rainhas da música brasileira. Vamos lá, Alcione, Bete Carvalho, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Leci Brandão e Jovelina Pérola Negra. O evento ocupará todos os ambientes do Teatro Municipal Glória Giglio, local que será transformado em espaço multipalcos, com 5 locais para apresentação, além do palco do teatro, com capacidade para 410 pessoas, que será o palco principal. Palco Dona Ivone Lara, haverá apresentação no hall principal, na frente e na lateral do teatro. Serão os espaços Bete Carvalho, Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra e Clementina de Jesus. No palco principal haverá, entre outras atrações, presta atenção, participação especial de Adriana Ribeiro, que irá interpretar sucessos das divas homenageadas, acompanhada pelos aprendizes da Orquestra dos Céus. Nos 5 palcos, em atrações simultâneas, haverá ainda a apresentação de várias expressões artísticas. Olha só que legal. Tudo criado nas oficinas dos céus. O evento terá Big Band, Cora Samba, Camareta dos Violões, musicalização, capoeira, até luta, você que gosta de luta, Muay Thai, que chama? Muay Thai. Muay Thai, não é isso? Muay Thai. Kung Fu, Jiu-Jitsu, dança do ventre, danças urbanas, zumbalaço, balé, justindense, palhaçaria e mímicos sombras. As Rainhas do Samba, agora é a data, hein? Dia 18/3, das 18 às 21h30, Teatro Municipal Glória Giglio, Avenida dos Autonomistas, 1533, em Osasco. 18/3, imperdível. Olha que atração maravilhosa, tá aí a Adriana Ribeiro. Rapaz, eu conheço a Adriana há um bom tempo, sabe, ela não envelhece, não? Eu estava dando uma olhada nessa foto, ela parece que está com 15 anos de idade, é impressionante, não sei se é Photoshop, mas a mulher está inteira ainda, né? Olha só a foto, o Adriano está aproximando, impressionante, eu não sei se é Photoshop ou se ela realmente está assim, mas a Adriana Ribeiro, a gente já conhece de longa data, né? A Adriana é rapaziada, depois ela fez carreira solo, é uma artista completa, né? Tem musicalidade, para quem gosta de samba, é um atrativo legal, e a criançada dos céus vão participar também, isso que é muito bom e bacana. Parabéns aí à Prefeitura de Osasco, a todas as pessoas envolvidas, os céus aqui que manifestam um trabalho cultural maravilhoso. Fica aí a dica para você, nesse dia 18, você que não vai ter o que fazer nessa data ou está querendo fazer alguma coisa diferente, participa que vai ser extraordinário. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pela sua companhia. Doutor Sandro, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado.
Eu espero que muito em breve possamos estar reunidos para trazer mais informação e poder trazer um pouco mais de qualificação para que as pessoas possam, dentro desse processo tão complicado e minucioso e delicado, conseguir alcançar as metas tão esperadas, né? Obrigado mais uma vez, obrigado Roberto, obrigado Adriano sempre pelo apoio, uma ótima noite, um ótimo dia, o horário que você for assistir, e estaremos juntos logo em breve. Resuma a advocacia em uma palavra. Coragem. Tá aí, coragem, é verdade, tem que ser corajoso. Obrigado, Adriano, Pedro, Gabriel, a toda a turma que está por trás das câmeras aqui nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida. E na semana que vem estaremos de volta. Amanhã não tem programa, porque sexta-feira a gente tem que descansar. E na semana que vem eu revelo quais serão as atrações para vocês que vão participar do programa SDV News. Que Deus abençoe a tua vida. Se cuide. E nas suas orações, lembre da minha mãe, Dona Floriana Maria de Oliveira, passando por um momento muito difícil. Mas o Criador lá em cima, ele sabe todas as coisas. Então, lembre da minha mãe que não está fácil, está difícil, mas a gente vai suportar e vai vencer essa batalha. Se cuide, forte abraço e até a próxima.